prazer estar de volta com você na sua casa para mais um programa MVN Família. Hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante. Nós estamos aqui para falar sobre a importância da família no contexto escolar. E para isso nós temos uma convidada muito querida e muito especial, a Luzia Clara, que é psicopedagoga, coach kids, coordenadora de escola, entre outras qualidades e outros papéis que ela desempenha. Fique ligado, nosso programa já começou. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta, iniciando o programa MVN Família. E hoje nós vamos falar sobre a importância da família no contexto escolar. Nós vivemos dias em que as nossas crianças vêm sendo muitas vezes doutrinadas, ao invés de serem apenas acompanhadas para a construção do conhecimento a nível pedagógico. E nós queremos hoje levar um pouco de informação a esse respeito, para que você fique atento e participe um pouco mais do contexto escolar, da vida escolar e do crescimento do seu filho. Nós estamos aqui com a Luzia Clara. Luzia, que alegria nós termos você no nosso programa hoje. É um prazer imenso. Nós estivemos juntas com ela, né, Wilza? Em um treinamento em São Paulo. E ali nós estreitamos a nossa amizade, convidamos para estar aqui hoje falando um pouco sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua família. A Luzia, ela é pedagoga, psicopedagoga, Kids Coach, né? Coordenadora de uma conceituada escola em Goiânia, e hoje estará falando um pouquinho para nós. Para mim é um grande prazer, realmente eu me sinto honrada com o convite e é um assunto que eu tenho maior alegria de poder falar a respeito dele. Que bom, a gente percebe isso quando conversa com ela, né, Wilson? A paixão que ela tem pelas crianças e por esse trabalho e o que ela crescimento executa. Que ela busca, né? É bom, e que bom que você que está em casa está aqui conosco, né? Participando desse programa também. A sua participação é muito importante. Luzia, e é um prazer ter você aqui, com certeza. E como a Valquíria disse, qual que é a importância para a criança essa ajuda da família, esse momento no contexto escolar da criança, a participação da família nesse processo cognitivo? Então, Wilsa, olha, nós temos, na nossa experiência, nós temos observado que as crianças que têm um acompanhamento mais efetivo da família, elas têm um desenvolvimento acadêmico superior. Né? Enquanto que, em contrapartida, as crianças que às vezes não têm esse acompanhamento, elas apresentam dificuldades, e às vezes dificuldades sérias. Né? Existem muitos problemas de aprendizagem, e todo problema de aprendizagem ele costuma ser decorrente a gente chama de uma pluricausalidade, mas são 3 fatores os mais importantes, que é a estrutura familiar, o biológico da criança e a própria escola. Né? E nós temos observado que muitas vezes o problema vem da própria família. Né? Então, às vezes é uma família que não participa da vida escolar, que não acompanha ali a tarefa de casa, o desenvolvimento da criança, né? Ou às vezes é uma família que está falhando também em alimentar a criança emocionalmente, vamos dizer assim.
Porque às vezes os pais eles cobram muito da criança, mas ele não nutre a criança e não ajuda nesse equilíbrio emocional que a criança precisa. Exatamente, exatamente. Nós temos na nossa escola o costume de fazer uma reunião com os pais, por exemplo, do primeiro ano, né? Então, todo começo de ano a gente faz essa reunião. O que a gente pede para os pais, né? Então, dentre outros assuntos, nós costumamos dizer para os pais o modo como eles podem ajudar a criança na sua vida escolar. Então, a gente diz, deixa a criança crescer, deixa a criança adquirir autonomia, maturidade emocional. De que forma? No primeiro ano, a criança já está com 6 anos, né? E por incrível que pareça, às vezes nós temos crianças que ainda utilizam a mamadeira, ainda utilizam a chupeta, não conseguem, por exemplo, tomar um banho ou se vestir sozinhas. Os pais ainda chamam de meu bebê. Exatamente. Os pais às vezes usam palavras no diminutivo, né? Então, tratam a criança de modo muito infantilizado. Isso impede o crescimento emocional dela. Isso impede o crescimento e vai refletir aonde? Na aprendizagem, né? A criança, ela associa o aprender com o crescer. É muito melhor ser o bebê da mamãe. É mais fácil, não é? Mais fácil, mais protegido, mais confortável, não sem muita cobrança, sem desafios, né? É muito confortável. Então, com isso, ela não aprende. Ela não está aberta para a aprendizagem, né? Então, ela vai apresentar dificuldades, né? Vai ser uma alfabetização que vai demorar mais para acontecer, né? Uma criança que vai ter dificuldade até nos relacionamentos sociais. E às vezes o pai, ele faz isso achando que vai proteger a criança, né, Luzia Clara? E ele está prejudicando o filho. É o excesso, né? Tudo em excesso é prejudicial. Então, se você se excede também no cuidado, no amor, você acaba impedindo a criança de crescer e de estabelecer essa autonomia, né? Exatamente. Interessante quando você fala sobre o acompanhamento das tarefas, o acompanhamento da criança. Eu, como mãe, né, sou mãe de 3 filhos, eu percebo a importância, percebo isso ainda com o meu caçula, que já tem 11 anos, mas ele deixa muito claro, ele deixa transparecer como é importante a minha presença física na escola. Então, às vezes uma apresentação, às vezes o fato de ir deixá-lo e entrar na escola, não apenas deixar na porta. Então, a presença física do pai, estar presente para a criança também na escola. Isso realmente é importante, Luzia? Com certeza, Valquíria. Participar das reuniões, né? Reuniões de entrega de nota, ter encontros com os professores periodicamente para saber do desenvolvimento da criança, querer saber como está o comportamento da criança em sala de aula, como está sendo o processo de socialização dele com os colegas, e principalmente quando a escola solicita. Aí é inevitável, né? É inevitável. Mas, infelizmente, muitos pais não comparecem. Isso. E aí a criança, ela vai apresentando comportamentos, às vezes até agressivos. Por quê? Porque eles querem chamar a atenção de alguma forma, né? E às vezes ele consegue, porque se a família não acompanha quando está tudo bem, certamente ela vai ter que ter um olhar diferenciado quando a criança estiver, então, apresentando esse comportamento agressivo, muitas vezes, né? E é impressionante como que, às vezes, a criança está com problemas de comportamento, aí a gente já pensa, vamos chamar os pais. Quando um dos pais, né, ou, enfim, os responsáveis, sempre tem algo para nos contar, né? Ou uma disfunção dentro do grupo familiar, né? Às vezes é uma família que apresenta problemas com falta de respeito, tanto entre os pais, quanto às vezes com a criança, né? Não respeita a criança. Agressões verbais. Agressões verbais, problemas né? no relacionamento. Né? Isso, e tudo isso vai refletir na vida da criança ela dentro leva da escola. Ela leva para a escola, é isso que acontece, ela leva para a escola. Quando a criança tem um problema dentro da escola, fatalmente ela está tendo um problema dentro de casa também. Né? E quando esse problema é resolvido, a criança também melhora o rendimento dela dentro da escola.
né? E eu recebo na minha sala crianças que às vezes está se comportando mal ou está desmotivada, não quer realizar as atividades de sala, e eu pergunto, tá tudo bem com você? Você quer me contar alguma coisa? E eles abrem o coração para mim, sabe? Eles falam, não está tudo bem. E às vezes eles me contam o que está acontecendo, e aí eu olho bem para o olho dele, eu tenho esse tempo de qualidade com essa criança, porque às vezes, talvez eu seja a única pessoa que tem esse tempo de qualidade com aquela criança, né? Nesse mundo que a gente vive. Seja disposta a ouvir, a estar para ela. A estar né? para ela. Esse olhar, esse tempo é importante demais para o desenvolvimento da criança, né? Então, é algo que eu faço com muita alegria, sabe, Valquíria? É algo que eu gosto muito de fazer. Sentar com essa criança, às vezes segurar nas mãos dela, olhar no olho da criança, saber ter esse tempo, ouvi-la, né? Expressar o que ela está sentindo, por que ela está fazendo aquilo. Às vezes ela chora ali comigo, às vezes a gente até faz uma oração, né? Porque a criança precisa de atenção. Atenção. As crianças estão precisando, estão carentes de atenção, né? Esse afeto, ele faz muita falta na vida da criança. E essa atenção, eu vejo que quando a gente acompanha, né, uma família que está tendo problemas, que está refletindo na criança, a gente vê que são coisas que causam insegurança. Esse desequilíbrio emocional na criança atrapalha ela de se concentrar nos estudos, porque às vezes ela vê os pais brigando e ela fica insegura. Será que os meus pais vão se separar? Será que vai acontecer? Então, às vezes, ela não sabe se tiver que separar, quem que eu vou... São tantas coisas que passam no coraçãozinho, na mente dessa criança, né? Que faz essa criança sofrer bastante. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta com muito mais para você. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Nós estamos de volta aqui no nosso programa MVN Família, feliz com a sua audiência. E a nossa convidada de hoje, falando sobre um assunto de muita relevância, é a Luzia Clara. Prazer, Luzia, você estar aqui conosco. E nós estamos falando sobre a importância da família estar ajudando a criança no seu processo de aprendizagem, seu processo cognitivo, nas tarefas de casa, né? Mas a família precisa estar atenta em mais algumas questões na escola, né, Valquíria? Exatamente, não é apenas se preocupar com o processo ensino-aprendizagem. Às vezes os pais se preocupam, Luzia, eu percebo que os pais procuram a escola mais conceituada da cidade, que tem o melhor ensino, o maior índice de aprovação nos Enems, vestibulares, né? Mas existe algo muito importante que nós precisamos de nos preocupar, principalmente enquanto família, enquanto cristãos, é a respeito de como essas crianças estão sendo ensinadas. E o conteúdo. Qual o conteúdo extracurricular que a escola tem oferecido para essa criança? E nós sabemos que não existe escola neutra, né? A Luzia vai nos falar um pouco mais sobre isso, Luzia. Com certeza, né? Toda escola, ela professa uma ideologia. Toda escola. Ah, mas a escola que eu escolhi é uma escola totalmente laica. Ela não é uma escola confessional. Sim, mas o professor, ele vai falar daquilo que vai no coração dele. Daquilo que ele acredita. Daquilo que ele acredita. Quando ele abrir a sua boca, ele vai entregar quem ele é,
no que ele crê, né? Quem conduz a vida dele. E isso é muito importante, nós ficarmos atentos, né? Nós, como cristãos, precisamos nos preocupar em que nossos filhos estejam numa escola que vai dar continuidade àquilo que nós estamos ensinando em casa. Será que a escola dos nossos filhos está dando essa continuidade? O que eles têm aprendido? Qual é o conceito que a escola traz de família, por exemplo? Qual é a visão de mundo que essa escola tem? Como que essa escola ensina? Será que eles estão ensinando a respeito de política na sala de aula? Qual que é a missão dessa escola? Qual que é a E missão intenção, dessa né? escola? Justamente. Então, nós temos que estar atentos a esses detalhes. Muitas vezes, Wilson, a família vai à escola, ouve, né, a coordenação a respeito de como que é ministrado o ensino, qual que é a metodologia, qual que é a filosofia, mas depois a família não acompanha. Né? Então, a Está gente preocupado mais com nota, né? Exatamente, mas é preciso fazer visitas à escola, é preciso conhecer a professora, né? As crianças de 1º a 5º ano são altamente influenciáveis. E elas têm a figura do professor como algo assim quase sagrado. Um herói, né? Um O professor é um herói. Sabe tudo. Tudo que ele fala é correto. Vira lei dentro de casa. E eu não estou falando de privar a criança da informação ou do conhecimento acadêmico, de jeito nenhum. A criança precisa ser ensinada, instruída, precisa ser oferecido a ela informação. Essa escola que eu coloquei meu filho não trabalha com formação de caráter, mas tudo que sai da boca do professor está formando os nossos filhos, Wilson. Eles estão ouvindo e aquilo está entrando dentro deles. Então, vai fazer parte da formação deles. Né? Então, independente se a escola é confessional ou não, né? Você precisa estar atento. Ouça o que seu filho diz, né? Dê ouvido ao que ele está te contando em casa. Esses dias eu na minha casa também, com os meus filhos, eu vi que o meu filho menor, o André, na escola dele, eu vi que o professor, ele estava sempre assim, tendencioso para falar de Karl Marx de um ponto positivo, maravilhoso. E a gente vê que ele foi alguém que teve coisas importantes na sua teoria, mas não é uma pessoa que tem uma referência de vida. Ele tem muito mais coisas para prejudicar uma família. A intenção dele sempre, nas questões de falar de coisas boas, ele quer destruir a família, ele quer destruir Deus na família, né? Então são coisas que realmente a gente tem que ficar atento a que o professor está dizendo para os nossos filhos. Então eu sentei com o meu filho, conversei com ele um pouquinho e contei as duas versões. Eu falei, filho, esse tem um lado bom e esse tem um lado ruim. Então você não pode ouvir o seu professor só pontuando coisas boas e achar que esse cara foi o máximo. Não. Olha só o histórico de vida dele, né? Como que ele viveu. Então o professor, ele tem que contar tudo. Ele tem que ser neutro nesse contexto de história, né? E não ser tendencioso para causar o quê? Um pensamento, uma ideologia, pregar uma ideologia, né? No Brasil hoje a gente tem visto muito isso. Inclusive na faculdade, eu estou na faculdade, e os livros que a gente está estudando, todos eles estão pontuando muitas coisas para o comunismo, né? Muitas coisas que a gente fica preocupado, né? Com o futuro do nosso país e com o futuro das nossas crianças. Porém, as crianças não têm a maturidade que nós temos de fazer uma seleção, Isso. né? De peneirar aquilo que Eles realmente vão faz absorvendo sentido tudo. ou não. E sabe uma coisa que eu percebi um pouco tarde, fica a dica aí para os pais, mas que eu achei de muita importância, é o contato do pai com os outros pais, o contato dos pais, da mãe, com os outros pais, se encontrarem de vez em quando, falarem, discutirem assuntos que estão sendo tratados, né? Para que a gente possa ser uma força maior também na hora que nós tivermos que cobrar alguma coisa dessa escola, né?
Com certeza. Às vezes a escola vende um produto e entrega outro. Exatamente. Ou ela não entrega. Ou ela né? não entrega. Porque eu já ouvi algumas histórias assim, a escola ela promete muito, mas ela não entrega tudo que ela promete. Agora, uma coisa que, Luzia Clara, que eu achei, conversando lá em casa também, porque no meu ponto de vista, eu pensei, já que na escola do meu filho estão tendo tantos posicionamentos assim, então eu já queria tirar ele da escola. Mas aí o meu esposo, né, ele falou para mim, Wilson, a questão é a seguinte, é o que está caindo no Enem, que eles a escola... precisam ter conhecimento para responder uma questão na prova. Uma questão. Então, os assuntos de ideologia de gênero, tantos assuntos que estão surgindo novos agora, querendo focar um pouco, doutrinar os nossos filhos, a palavra certa, a gente está vendo assim, eles focarem muito nisso. Mas por quê? Tudo isso vai cair no Enem. Ou seja, eles colocam isso no Enem para que as escolas estejam debatendo muito essas questões. Eu acredito, Wilson, que quando a base já é bem estabelecida, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Verdade. Né? Então, o que acontece? Eu sugiro, né, que as crianças sejam colocadas em escolas confessionais, né, nos primeiros anos do ensino fundamental, porque aí a base será construída. E quando elas chegarem no ensino médio, elas já vão ter uma identidade formada e estabelecida. Aí eu acredito que é mais difícil corromper, né? Então, nós, na escola onde eu trabalho, nós trabalhamos com educação por princípios, né? Que é uma metodologia que visa a formação do caráter de acordo com a cosmovisão cristã. Então, nós oferecemos conhecimento? Sim, óbvio, eles são informados. Embora nós tenhamos uma quantidade muito grande de material literário, livro didático, que traz tudo isso que a gente acabou de falar. Né? Imagens das novas famílias, vamos dizer assim, né? Fala-se muito a respeito da ideologia de gênero, mas aí a gente tem dificuldade para escolher material. A gente consegue, com muita luta, escolher um material que atenda ao nosso público, que não traga esse tipo de informação. Né? Inclusive também, falando a respeito de bruxas, fadas, duendes, né? Na educação infantil a gente poupa. No fundamental a gente traz a informação e mostra o que a palavra de Deus diz. Né? Para a criança poder ter, então, uma consciência crítica formada. E eu acho isso muito importante. Porque não dá pra gente criar a criança numa bolha. Não dá. Pra privá-la desse conhecimento. Né? Exatamente. Ela precisa entender, conhecer e também saber o que a palavra de Deus diz. Isso. E se posicionar também. Se posicionar também. Quando ela fala de base, eu acho muito importante nós frisarmos o seguinte. A base, ela começa na família. Então, ainda que o seu filho não estude numa escola que seja uma escola confessional, uma escola cristã, é importante que ele tenha uma base familiar. Porque se ele tiver uma base familiar, dos princípios, dos valores que a família acredita, você terá menos dificuldade, né, de estar ali ponderando com ele as colocações que muitas vezes as escolas colocam. Então, essa participação da família é importante por isso. Nós precisamos saber o que eles estão aprendendo, não apenas o que eles estão aprendendo, como eles estão aprendendo, como está sendo abordado, como é o relacionamento com os colegas. Isso é tão importante porque a gente tem crianças que estão inseridas em famílias diversas, em famílias digamos assim, nos novos modelos de família. E as nossas crianças precisam saber lidar com isso e saber separar essas coisas, tendo arraigado no coraçãozinho delas aquilo que ela e a sua família acredita, né? Exatamente, Valquíria. Muito bem colocado suas palavras. É importante a gente, então, falar para você que está em casa, mesmo que você tenha um dia corrido, mas separe aí meia hora, 40 minutos, às vezes até menos, para ter um tempo de qualidade, para conversar com seu filho, para ler a palavra com ele, para falar sobre
princípios com ele, às vezes até numa brincadeira, brincando de videogame ou brincando de alguma coisa, Fazendo né? uma refeição. Uma refeição. Fazendo uma refeição. Você está reforçando os princípios de Deus para essa criança, para quê? Para implantar no coração dele, né, a palavra de Deus, porque se o coraçãozinho dele fica vazio disso, qualquer coisa que chegar vai encher esse coração, né? E às vezes os pais, quando eles vão perceber, ele já perdeu o seu filho. Exatamente. Luzia Clara, eu gostaria que você então, diante de tudo que a gente conversou, passou tão rápido, Passou né? rápido. O nosso tempo aqui, mas que você deixasse uma palavra de alerta para os pais que estão aí nos assistindo. O mais importante é que você dedique tempo ao seu filho. Dedique tempo para ele. Quando você estiver em casa no final do dia, pergunta para ele: como foi o seu dia, meu filho? Faça perguntas direcionadas. O que você fez hoje que foi muito legal? O que te falaram hoje que você gostou muito? Com quem você brincou hoje? Qual foi a brincadeira mais legal? Aconteceu alguma coisa que você não gostou? Você ficou triste e aborrecido por algum motivo? Você gostaria de me contar? Porque às vezes, quando nós dissemos como foi o seu dia, ele pode responder, foi bom. E não continua. E não continua. Né? Então é importante que as perguntas sejam pontuais. Nesse momento, ele vai poder falar, às vezes, de coisas que estão dentro do coração dele e ele ainda não teve oportunidade de colocar para fora. E outra coisa muito importante, Wilza, é que quando a escola fizer um encaminhamento da criança que por acaso esteja com uma dificuldade ou de comportamento, ou de atenção, ou de aprendizagem, enfim, qualquer que seja a dificuldade, é importante que os pais façam esse encaminhamento, porque a ajuda de um terapeuta ela é fundamental para o processo de aprendizagem da criança, para o desenvolvimento pleno da criança no contexto escolar. Faça o encaminhamento, porque esse profissional ele vai nos auxiliar no trabalho dentro da escola, com orientações, com dicas, e o nosso interesse é tão somente o sucesso dessa criança. Porque com esse encaminhamento, com essa ajuda específica profissional, o aluno ele vai romper com aquela dificuldade e vai conseguir acompanhar melhor os colegas, com né? certeza, com certeza. Essa criança, o simples fato dela estar sendo atendida por alguém dentro de um determinado horário, já vai, com isso a gente vai perceber que a criança já vai apresentar um rendimento melhor. Tem alguém que se importa comigo, que reserva um tempo para estar comigo, que olha os meus deveres de casa, que quer saber como eu estou, que quer saber da minha nota, né? Então, tudo isso vai mostrar para ela que ela é importante, né? As crianças estão precisando se sentir amadas e importantes. Isso faz uma diferença gritante na vida das nossas crianças. Eu tenho certeza que essa matéria de hoje vai abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua família. É verdade, eu também quero agradecer a presença carinhosa da Luzia e que você, papai e mamãe, possa ser despertado e estar mais atento à vida escolar do seu filho. Eu tenho certeza que com a sua presença, com o seu amor, com a sua participação, ele, além de se sentir uma criança ainda muito mais amada, ele terá muito mais êxito na vida escolar. Que Deus te abençoe, que você possa receber esta palavra e que ela possa encontrar um lugar no seu coração. Nós agradecemos a sua audiência e nós estamos finalizando o programa MVN Família. E é um prazer termos você sempre conosco.